Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então falando um pouquinho aí. Agora a gente vai falar então sobre recursos, ok? Bem, primeiro para a gente falar de recurso, tá? A gente vai abordar aí um pouquinho primeiro a teoria geral dos recursos e depois a gente vai falar dos recursos em espécie, tá? Ou seja, cada um dos recursos, principalmente aqueles que estão ali dentro do Código de Processo Penal. Bom, o recurso, gente, ele é um meio voluntário, tá? Para se insurgir, né, contra uma decisão, tá bom? Ele é um remédio que a gente tem aí, vamos dizer assim, ele é o meio que a gente tem para se insurgir contra determinado provimento judicial, ok? E isso acontece dentro do quê? Dentro da mesma relação jurídica processual, tá bom? E isso vai, evidentemente, levar aí a uma reanálise, né, do recurso. O recurso, então, ele tem aí alguns aspectos que são importantes. O primeiro deles é que o recurso ele é uma providência voluntária, tá? Então, ele vai tratar aí, né, das hipóteses aí que vão vir aí de forma voluntária, tá bom? Segundo aspecto, tá? O recurso, ele se admite dentro da mesma relação jurídica processual, ou seja, né, dentro daquele processo que está se litigando, ok? E isso tem uma diferença com relação às ações autônomas de impugnação, ok? Quais são as ações autônomas de impugnação? Habeas corpus, tá? Mandado de segurança e a revisão criminal, tá bom? No aspecto criminal. O recurso, ele tá dentro daquela relação jurídica processual, ele não tá, é diferente. As ações autônomas elas são diferentes, tá? Elas correm num auto em apartado, tá bom? São meios de impugnação, mas é por isso que se chamam de ações autônomas, porque elas estão em autos apartados, ok? O recurso não. O recurso acontece dentro daquele processo, dentro daquela relação jurídica que se apresenta ali, tá? O recurso, gente, ele é, né, uma forma da pessoa impugnar, então, a decisão da qual ela se insurge contra, ok? E o recurso, ele traz aí no seu bojo, né, algo que é próprio, né, da defesa daquele acusado, tá bom? E a finalidade, né, seria o quê? Ou a reforma, ou seja, a modificação, né, daquele entendimento anterior, né? Pode ser também para integrar um entendimento anterior, tá? Pode ser para trazer aí, né, uma invalidação, né, desse julgamento anterior, vamos dizer assim, né? Ou pode ser ainda de índole potestativa, tá bom? Ou seja, ele pode ter aí o recurso, a depender do recurso, ele tem aí diversas finalidades, tá? Quanto à natureza jurídica, tá? A posição majoritária é de que é a continuidade da relação processual que já se estabeleceu ali, tá? Só que agora, numa fase recursal, fundada aí no inconformismo, que pode ser de uma das partes ou pode ser de ambas as partes, tá bom? Com o provimento obtido aí, tá? Anteriormente, ok? Então, essa seria a natureza jurídica do recurso. Isso tem a ver muito, né, às vezes, com a questão psicológica do vencido, né, de não aceitar aquele entendimento que for afirmado. Pode ter a ver aí também com uma falha, né, no julgamento, entender aí que há uma falha nesse julgamento, e pode também, né, ter razões aí que são afetas ao próprio direito, né, que deverão então ser rediscutidas, ok? Quanto aos princípios, né,
do recurso, primeiro deles é a voluntariedade. Essa é a regra do recurso, é que o recurso ele é voluntário. No Código de Processo Penal, né, existe aí o recurso de ofício da sentença que concede habeas corpus, tá bom? Da sentença que absolve sumariamente o réu, da sentença de absolvição ou de deliberação que arquiva os autos em inquérito policial nos crimes contra a economia popular, tá? De decisão que concede reabilitação criminal, né? Do indeferimento liminar do relator no tribunal na ação de revisão criminal, tá? São situações aí que são exceções, ok? Mas a regra é a voluntariedade do recurso, ou seja, o recurso ele vai partir, então, da vontade daquele que tem a intenção, tá? De que aquela decisão anterior seja, então, revista. Taxatividade. O que é o princípio da taxatividade? O manejo do recurso, ou seja, para você saber que recurso você vai movimentar, né, é preciso que ele esteja expressamente previsto no ordenamento jurídico, tá? Então, isso é taxatividade. Então, por exemplo, apelação, recurso em sentido escrito, carta testemunhável, são recursos previstos em lei, tá? Então, eles podem ser manejados desde que aquela decisão esteja amoldada ali àquele recurso que se planeja interpor, tá? Então, isso é taxatividade do recurso. Outro princípio que afeta os recursos, unirrecorribilidade. Então, o que acontece? Em regra, tá? Cada decisão judicial tem um único recurso, tá bom? Sendo, então, o dever da parte saber qual é o recurso adequado. Então, a parte precisa, né, saber qual é o recurso que ela vai se manejar para combater determinada decisão, tá? Isso é unirrecorribilidade. Então, taxatividade, tá, é a previsão dentro do ordenamento jurídico de cada um dos recursos e quando ele vai se aplicar. Unirrecorribilidade é você saber que cada decisão comporta um tipo de recurso, tá? E escolher corretamente o recurso que você está interpondo, ok? Fungibilidade. O que é fungibilidade? Às vezes, a parte interpõe um recurso pelo outro, tá? Só que se esse erro não for realizado de forma grosseira ou com má fé, tá? É possível, então, que atendido o limite do recurso adequado, tá bom? O juiz conheça, tá? O recurso para que a partir daí ele possa processar esse recurso aí na conformidade com aquele rito estabelecido no código para a situação cabível, ok? Então, assim, a fungibilidade significa você receber, significa aquela situação em que é interposto um recurso, mas esse erro ele não é grave nem de má fé e está no prazo do recurso correto. O que o judiciário faz? Recebe o recurso correto e processa o recurso correto, desde que, tá, o recurso correto esteja dentro do prazo, ok? Convolução, princípio da convolução, tá? Às vezes é possível você receber o recurso e convolar, ou seja, transformar ele em outro recurso, porque esse outro recurso que foi convolado, ou seja, que foi recebido como, ele é mais útil, tá, para o recorrente e tem uma viabilidade maior de vantagens. Então, é raro acontecer, mas é possível acontecer e é um dos princípios aí que rege os recursos. E a vedação a reformatio impejus. O que é isso? Isso aí é uma proibição de que a parte que recorreu, tá, tenha contra si uma nova decisão que seja em virtude, né, do julgado ali que foi recorrido, que piore a situação do acusado, da pessoa que recorreu. Então, veja bem,
Se só uma das partes recorre, então o que pode acontecer? Ou modifica para o que a pessoa quer, uma das partes, ou não modifica, fica como tá. Então, se só uma das partes recorre, ok? Se houver recurso das duas partes, aí é uma outra situação, tá bom? Então, a non reformatio impejus, ela diz respeito ao recurso que é manejado unicamente, né, por uma das partes, tá? Princípio da conversão. Isso significa dizer que, se você endereçar errado o seu recurso vai ser, então, remetido aí para o órgão competente, tá? Então, seu recurso não vai deixar de ser conhecido porque você apresentou um endereçamento do recurso errado, tá? Esse é o princípio da conversão, ok? Complementariedade, né? Isso daí é a possibilidade da impugnação, né, que já foi oferecida, se houver alguma mudança na decisão judicial, tá? Que se corrija ali um erro material em razão do acolhimento do recurso, tá bom? Em que seja possível um juízo de retratação, tá bom? Então, nessas hipóteses, né, a renovação do prazo recursal, tá? Para apresentação aí do novo recurso, se houverem sido operadas aí uma nova decisão. E suplementariedade, isso significa dizer que quando a decisão proferida e o recurso é interposto, né, argumenta-se que houve ali uma preclusão, tá? Que é suficiente para acarretar essa perda processual porque já foi exercida, tá bom? Mas a suplementariedade, ela pode ocorrer excepcionalmente, tá? Quando da decisão for cabível mais de um recurso. Variabilidade dos recursos. Isso permite que a parte interponha mais de um recurso em momentos diferentes contra uma mesma decisão, desde que esteja no prazo, tá bom? Mas aí há entendimentos de que não seria cabível no âmbito criminal, tá bom? Diante aí da incidência da preclusão consumativa. E dialeticidade dos recursos, que significa dizer que o recorrente deve expor, então, todos os fundamentos, tá, da sua irresignação para que possa propiciar aí, tá bom, o contraditório na via recursal, tá bom? Que seriam aí as razões e as contrarrazões, nada mais do que isso. Princípio da intranscendência do recurso, que significa que exclusiva aplicação do recurso, né, manejado pela parte acusadora, tá bom? E se esse recurso estende a pretensão punitiva, a parte acusadora deve dizer aonde ela quer que seja reformado.